Certo. Agora seria como você pode criar um novo fluxo. Nesse caso aqui, para criar um fluxo de atendimento, ele só funciona se você tiver um fluxo de atendimento de triagem, que é quando você direciona para o atendimento humano, então a robô em algum estágio ela fica bloqueada. Então, se você precisar criar algum fluxo do zero dessa forma, acessando aqui o construtor de fluxos, vai ter esse botão aqui de criar. Então, você pode clicar nele aqui, ele vai abrir essa primeira tela. Então, aqui tem o bloco inicial, que é onde mostra o início desse fluxo. E aqui mostra os primeiros passos, que é algum desses botões que você pode escolher. O primeiro seria o botão de conteúdo, que é o mais comum, então a gente vai começar por ele. Quando você clica aqui em conteúdo, você pode clicar nessa caixa aqui de dentro. E aí o primeiro conteúdo é de mensagem de texto. Então, se você quiser uma mensagem de texto, você clica aqui e digita o seu texto. Por exemplo, olá, seja bem-vindo. Algo do tipo. Aqui também fica disponível os emojis para você utilizar. E se você quiser colocar algum dado como o nome do paciente, aqui nesse xizinho são umas variáveis, tanto do cliente como da clínica. Então, se você quiser que chame o paciente pelo nome, por exemplo, você pode colocar aqui nesse xizinho, variáveis do cliente, colocar primeiro nome, ele já vai aparecer aqui. Então, ele ficará olá, o nome da pessoa, e aqui você continua o resto da sua mensagem. Então, a gente tem uma mensagem de texto, que é esse primeiro bloco. Se você quisesse adicionar algum outro tipo de mídia, seria clicar aqui em imagem. E aí você tem duas opções, fazer o upload dessa imagem ou inserir uma URL. O upload é o mais simples, ele vai abrir o seu computador aqui, os seus documentos, para você escolher alguma imagem para você adicionar. Se você quiser essa opção de upload, você poderia, ou melhor, de URL, você clicaria a opção de baixo, clicaria aqui e colocaria o link da imagem que você quer. Também serviria da mesma forma. Caso você queira remover, é só clicar aqui no xizinho, tá? O mesmo serve para vídeo também, se você quiser. Da mesma forma, você consegue fazer o upload desse vídeo ou inserir o link. Da mesma forma, para áudio também. Então, aqui também tem o tamanho permitido, né? E os tipos aceitos. Então, se você tivesse um áudio, seria buscar ele gravado aqui. E a mesma coisa também aqui para arquivo, tá? Você também consegue adicionar algum arquivo aqui. Então, esses seriam os tipos de texto simples e de mídia, tá? Então, continuando aqui, se você quisesse, por exemplo, adicionar uma mensagem de erro, você pode colocar aqui, se algum estado, né, ocorresse algum estado de erro, ou se acontecer, né, de alguém enviar uma mensagem que a robô não conseguir entender, você pode colocar aqui a mensagem que você quer que a robô envie, caso ela não entenda, tá? Por último, a gente tem a pergunta ao cliente, que eu vou até fazer no próximo bloco. A pergunta ao cliente é quando você deseja fazer alguma pergunta, tanto para o paciente digitar ou dar opções para ele escolher, tá? Opções já definidas. Então, a gente tem o primeiro bloco aqui de texto. Se a gente quiser criar mais uma opção, a gente clica aqui próximo bloco. Vou criar em conteúdo, clico aqui no bloco e eu posso escolher, por exemplo, pergunta ao cliente. Então, digamos que eu quero perguntar o nome dele. Então, a gente pode colocar, para iniciar, qual é o seu nome? No Instagram, por padrão, a gente acaba colocando para colocar essa pergunta caso a pessoa não tenha o nome ali na rede social. Então, para isso, a gente coloca qual é o seu nome, clica aqui nessa engrenagem, coloca o tipo de validador, ou seja, nome. Então, se a pessoa dizer algo diferente de nome, ela não vai aceitar. Então, a gente pode colocar aqui. E a gente poderia criar mais, por exemplo, qual é o seu telefone? Seria clicar aqui no bloco, perguntar ao cliente qual é o seu telefone. E aí, da mesma forma aqui, se a gente quisesse criar um outro bloco de texto aqui, a gente consegue criar ele aqui, o bloco de texto.
Então, se a gente voltasse aqui para a mensagem de nome, a gente consegue acrescentar mais coisas aqui se você quiser e colocar aqui também para ele salvar, né, validar como um nome, salvar em um campo. Então, a gente tem um campo da Cláudia com esses dados, você pode colocar o nome do paciente. E a opção mais importante que é perguntar se o dado não existir. Ou seja, se a gente já tiver o nome do paciente, a gente não vai perguntar, só vai perguntar se ainda não existir esse dado na Cláudia. A mesma coisa aqui para o telefone. A gente pode colocar aqui na engrenagem o validador de telefone. Então, se a pessoa colocar algo diferente de um telefone, ela pergunta de novo, salvar no campo do telefone e perguntar apenas se não existir. Então, se uma pessoa conversar pelo WhatsApp, como a gente já tem o telefone, a gente pula essa pergunta aqui, tá? Ela não é feita. Então, aqui a gente pode ir para o próximo tipo de pergunta ao cliente, que é a pergunta ao cliente com opções para ele escolher. Então, eu clicar aqui pergunta ao cliente, e aqui eu posso colocar uma pergunta. Qual opção você deseja atendimento? Você pode colocar a mensagem que você quiser. E aqui entra as opções. Você clica aqui em resposta rápida. Eu vou colocar um exemplo. Consulta, financeiro. Aqui você pode pôr a quantidade que você quiser aqui. A gente só não recomenda muitas opções, senão fica um fluxo muito extenso de muitas mensagens. Então, se tiver até 20 caracteres, ele fica aqui no formato de botão, tá? Se você passar de 20 caracteres, ele fica no formato de lista numérica. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, esse texto ele passa de 20 caracteres, então ele fica em formato de lista. E aí, o que você precisa fazer também é, se você quiser deixar assim na lista, mas a gente sempre recomenda o formato numérico. Então, você clica aqui também e coloca aqui para enumerar as opções. Então, se a pessoa digitar 1 ou 2, ela consegue compreender aqui a opção que ele escolheu, tá? Então, depois disso, você pode continuar criando o seu fluxo aqui. Você pode colocar um exemplo, se aqui em consulta você já quer que passe para o atendimento humano, você pode colocar aqui uma mensagem de atendimento humano que você quiser. Então, você pode colocar essa mensagem aqui, um exemplo, se você quiser, de atendimento humano. Ou se você quiser, por exemplo, aqui, explicar sobre a consulta, você consegue também. A consulta é no valor de, tá? Um exemplo. Então, você consegue fazer isso, e se você quiser criar vários blocos aqui, você pode também, tá? A mesma coisa para as outras opções. Inclusive, se você quiser duplicar, para não ter que ficar criando, você clica aqui para duplicar e você cria aqui. Se você quiser excluir, é só apertar aqui na lixeira também. Então, aqui, se você até quiser alterar o título também para ficar mais fácil de você localizar, você também consegue. E aqui você coloca a mensagem que você quiser também. A mesma coisa aqui, também você consegue alterar o título. E aqui você consegue também alterar o mesmo texto também que você quer. E aqui, se precisar adicionar alguma imagem, alguma mídia, você também consegue adicionar aqui. Digamos que você tem uma série de imagens que você quer enviar. Vou dar um exemplo. Eu quero enviar 2 imagens. Só que às vezes fica muita imagem para você enviar de uma vez, né? Então, às vezes a pessoa vai receber várias imagens de uma vez, você pode pôr o atraso de resposta. Ou seja, nesse caso aqui a gente criou um atraso, a gente pode colocar ele no lugar que a gente quiser. Então, ele vai enviar esse texto, essa imagem, e só depois de 3 segundos ele envia essa próxima mensagem. Se você quiser editar a quantidade de tempo em segundos, você clica aqui e coloca a quantidade. Por exemplo, se fosse 10 ou se fosse 4 segundos, já fica salvo automaticamente aqui. Tá? Geralmente eu uso essa opção quando tem áudio ou vídeo para enviar a próxima opção só depois desse tempo de resposta aqui. Tá? Então, basicamente, para você criar, seria dessa forma. Como nesse caso, sempre o fluxo de atendimento ele passa para um humano, né, para a atendente, para ela finalizar,
você precisa criar um evento de bloqueio. Então, para isso, você vai criar aqui o próximo bloco e você vai escolher a opção de ação, tá? Então, você clica aqui em ação e você coloca em ação a opção de pedir ajuda humana e de bloquear a robô, tá? Então, a gente cria assim, a gente pode criar para os outros também. E por último, para funcionar esse bloqueio, você precisa criar uma opção de pergunta ao cliente com uma mensagem. Então, você cria mais um bloco, conteúdo, pergunta ao cliente e você coloca a mensagem de finalização que você quiser. Algo do tipo, a atendente vai entrar em contato em alguns instantes, por favor, aguarde, tá? E aí você pode também duplicar para as outras opções também, tá? Você pode fazer dessa forma aqui, duplicando, fica mais fácil. E aí, por último, você precisa criar um próximo bloco, tá? Então, você pode colocar para quando essa pessoa finalizar, se ela ativar o atendimento novamente, ela vai para o início aqui. Então, você coloca bloco existente e você coloca aqui para o início. Se a robô ser ativada de novo, essa conversa aqui volta para o início. Então, você consegue sempre definir aqui o estado que você quer que volte, tá bom? Então, dessa primeira sessão seria isso. E para finalizar aqui, você consegue pôr o nome do seu fluxo também, tá? Se você quiser, você consegue colocar o nome do fluxo que você quiser para você localizar melhor também.